A doença, como eu disse na introdução, ela acontece no nível somático, no nível energético e no nível espiritual. O nível somático, tem a ver com as doenças do corpo físico, é o último nível de doença. Toda doença, na verdade, dentro da visão da psicologia e da psicoterapia consciencial, ela começa no espírito, ela passa para o nível energético e do nível energético ela somatiza. Muito diferente a visão da psicologia consciencial, é uma visão de medicina holística. Além de psicoterapeuta, especialista em psiquiatria, eu trabalho como psicoterapeuta, também sou médico homeopata. Como médico homeopata, a nossa abordagem do ser humano é holística, vê o ser humano como um todo. A medicina tradicional, ocidental, ela é uma medicina ainda focada apenas no corpo físico, ignorando praticamente todo o restante, ignorando que além do corpo físico nós temos também um corpo sutil, e além do corpo sutil nós somos um espírito. Todo o processo de visão da medicina ocidental, ela acaba sendo profundamente materialista, não apenas nas doenças do corpo, mas também as doenças da mente. Dentro da visão materialista, todos os problemas de ordem mental, doenças como depressão, ansiedade e outras, são causadas pelo cérebro doente, por desequilíbrios no cérebro. O nível somático, ele é uma resposta de tudo aquilo que acontece, primeiramente no espírito, passa para o corpo sutil e vai passar para o corpo físico. Então vamos inverter, nós vamos analisar primeiro as causas profundas da doença, depois a causa energética da doença, e aí, por último, vamos analisar o corpo físico, para entender como que funciona todo o processo de adoecimento. Porque se nós ficarmos apenas focados no corpo físico, o que acontece? Uma visão apenas parcial do processo. É como se um botânico fosse estudar uma árvore apenas observando a casca do tronco da árvore. Então ele só analisasse a casca e quisesse compreender como funciona o mecanismo da vida daquela árvore. O nível somático, como é um nível mais condensado, mais material, ele é reflexo daquilo que acontece no nível espiritual. Então, o que ocorre para que nós adoeçamos nesse nível profundo de conhecimento das doenças e da sua respectiva cura? Nós somos um ser espiritual. Isso, a abordagem da psicologia consciencial coloca isso de forma muito clara. Nós somos espíritos momentaneamente no corpo. Muitas pessoas, essa afirmação é uma afirmação religiosa. Ah, você tá falando de religião. Não é mais. Desde o século passado, no final do século passado, até o presente momento, muitas pesquisas têm sido feitas, muitas delas em universidades de ponta pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, apontando numa única direção. O ser humano é um ser espiritual. Pesquisas relacionadas às experiências de quase-morte, pesquisas relacionadas à reencarnação, analisando crianças que lembram das suas existências anteriores, pesquisas demonstrando pessoas que saem do seu corpo e vão fora do corpo para determinados ambientes. Tem muitas pesquisas demonstrando que nós somos um ser espiritual. Com base em dados científicos, se você tiver curiosidade, entra no PubMed na internet e digita, pode ser em português ou em inglês, vai se listar uma série de artigos que você encontra sobre espiritualidade dentro da visão científica. Em português, recomendamos o site do NUPES. O NUPES é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem também muitos artigos científicos demonstrando que nós somos seres espirituais. O NUPES tem vários artigos, vídeos, que você pode acessar gratuitamente. Tem muita coisa em inglês, tem muita coisa em português também. Então, nós somos um ser espiritual. Ponto já pacificado do ponto de vista da visão da psicologia consciencial. Todos nós trazemos na nossa consciência um código moral de leis. Esse código moral de leis, ele tem um objetivo. O objetivo dele é de oferecer para nós parâmetros para o bem viver. Trazemos no código moral leis como, por exemplo, a lei de amor, a lei de compaixão, a lei de liberdade, a lei de responsabilidade, a lei de justiça, a lei de evolução, a lei de permissão, a lei do dever. Enfim, são uma série de leis que trazemos no Código Moral de Leis, que está localizado na nossa consciência. Essas leis são parâmetros para, como eu disse, o bem viver. Viver uma vida plena. Quando nós fazemos esforços para acessar esse código moral, cumprindo esse código moral, e como que se faz isso? Por meio do exercício de virtudes. Quando nós, por exemplo, fazemos exercícios da virtude do alto amor, do amor ao próximo, do amor à vida, do amor a Deus, do amor ao cosmos, ao universo, ao amor a tudo que existe, nós estamos, ao fazer cada exercício, por menor que seja, cumprindo a lei de amor. Quando nós somos, por exemplo, compassivos com a dor do nosso próximo, quando somos compassivos com a nossa própria dor, sem entrar no processo de acusação de nós mesmos, de julgamento, de condenação de nós mesmos, nós estamos fazendo exercícios para cumprir a lei de compaixão. Quando, por exemplo, nós realizamos alguma atividade com liberdade de escolha, fazendo escolhas responsáveis, nós estamos
cumprindo a lei de liberdade e a lei de responsabilidade. Todas as vezes que nós exercitarmos uma virtude, qualquer que seja essa virtude, nós estamos, de alguma maneira, conectados com uma ou mais leis desse Código Moral de Leis. Essa é a forma pela qual nós criamos saúde. Saúde no nível mais profundo de saúde que nós podemos desenvolver. Quando, por algum motivo, nós agimos de uma forma a contrariar as leis do Código Moral, nós agimos com desamor a nós mesmos, desamor ao nosso próximo, com crueldade conosco, crueldade com o outro, com injustiça conosco, com o outro, com movimentos desconectados das virtudes, com movimento egóico, seja evidente, seja mascarados. O que acontece? Nós contrariamos o Código Moral de Leis. Essa é a causa profunda das doenças. Todas as vezes que nós agimos assim, de uma forma deliberada ou de uma forma tão automatizada que a gente nem percebe, porque às vezes nós percebemos o movimento egóico e outras vezes nós não percebemos, de tão automatizado nós agimos de uma forma subconsciente, mas mesmo agindo de forma subconsciente, ao dar vazão aos sentimentos egóicos ou quando nós reprimimos os sentimentos egóicos e desenvolvemos falsas virtudes, o que acontece? Nós adoecemos.